Oi, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para continuar a nossa aula de português aí, que estava falando sobre o conto, né? Nós iniciamos os nossos exercícios lá na quinta-feira passada e agora vamos terminar os exercícios lá das páginas 24 até a página 29. Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui estamos então, nós paramos lá no exercício 12, né, da página 23, e agora vamos seguir para o exercício número 13. Vamos ler aí com bastante atenção, olha lá. Releia o trecho a seguir. Isto é um cruzamento, a professora explicou. Para atravessar, vocês têm que usar a passagem reservada aos pedestres. Aqui, aqui e aqui. Se houver um guarda de trânsito, vocês devem esperar que ele faça sinal para vocês atravessarem. Se houver farol, vocês têm que prestar atenção e só atravessar quando a luz estiver verde para vocês. Em qualquer caso, devem olhar à direita e à esquerda antes de pôr o pé para fora da calçada. E, principalmente, não corram nunca. Nicolau, repita o que eu acabei de dizer. Eu repeti. Disse quase tudo, menos o negócio do farol. Então, olha lá, esse era um trecho do nosso texto e agora a gente vai responder umas perguntas sobre ele. Olha lá. O trecho do conto é composto de uma parte que começa com travessão e outra parte que começa com letra maiúscula, sem travessão. Com base nessas informações, responda às questões. Por meio das palavras sublinhadas, podemos perceber quem é o narrador do conto. Então, olha aqui, ó. Nicolau, repita o que eu quero dizer. Se vocês olharem aqui, quando a professora chama o Nicolau, a palavrinha está destacada, ó. E aqui embaixo está escrito, eu repeti. E disse quase tudo, menos o negócio do farol. Então, olha aqui, ó. Lembra que a gente conversou na última aula? Que a gente conseguia saber quem que estava falando, porque quem que estava participando da história, porque existia essa palavra aqui, eu repeti e disse tudo menos o negócio do farol. Vocês perceberam que nessa fala do Nicolau não tem aí um travessão, não tem aquele risco que a gente chama de travessão, olha lá. Não tem. Ele está contando o que aconteceu depois que a Pro chamou ele, ó. Eu repeti e disse quase tudo menos o negócio do farol. Então, pessoal, quando existe uma fala dentro de um texto que não é seguida por travessão, provavelmente, né, essa fala é de quem está contando a história pra gente, né? Neste caso, o Nicolau é o nosso narrador. Ele participa da história porque ele é um dos alunos e é ele que está contando a história pra gente. Então, aqui embaixo, ó, nas linhas aqui do exercício, vocês vão colocar, ó, por meio das palavras sublinhadas, podemos perceber quem é o narrador do conto? Sim ou não? A Pro acabou de responder para vocês que sim, né? A gente consegue saber, porque o próprio Nicolau responde, ele fala o que ele falou, ele escreve o que ele falou. Então, a gente consegue descobrir aí que ele é o nosso narrador. O narrador é quem conta a história, né? Você já leu, já analisou e analisou as características de um conto. Conto é um gênero textual que narra uma história geralmente presente em 4 partes. Normalmente, um conto tem introdução, o início da contação da história, da narrativa, né? Em que aparecem os personagens e o local da narrativa. Depois tem uma segunda parte, que é o desenvolvimento, parte que apresenta o problema, o conflito, os acontecimentos e as ações dos personagens. Terceira parte é o clímax, momento antes do final, quando há uma dúvida de como o conflito será resolvido. E a quarta e última parte de um conto, de um texto narrativo, né? É aí o desfecho, o final da história, que mostra como tudo aí foi resolvido. Nós falamos sobre conto mais no início do ano, né? Fizemos algumas atividades, tá bom? E agora a gente vai ler, registrar e revisar. Vamos lá?
Você sabe que no texto Aula de Trânsito, o narrador também é o personagem. Acabei de falar, né? Que o narrador, quem conta a história, é o aluno Nicolau, que está lá na história participando também. Ele está contando o que ele viveu. Agora você vai reescrever as partes do conto com a ajuda do professor. Observe o exemplo e os trechos em destaque. Então, olha lá. Quando a gente voltou do recreio para a última aula da tarde, a professora disse: agora você vai reescrever essa parte aí como se você estivesse contando a história. Então, o Nicolau falou a gente porque ele estava lá. Agora como é você aí que está contando, você vai contar de fora, você vai contar dizendo os nomes dos personagens. Olha aí, quando Nicolau e seus amigos voltaram, a gente não estava lá. Estava lá na escola aprendendo? Não. Quem estava era o Nicolau, o Maximiliano e os colegas dele, né? Então, agora, como mudou aí, quem está contando a história vai ser a gente tira aí o agente que ele colocou, porque ele estava contando dentro da história, e aí a gente coloca os nomes dos personagens. Aí vai ficar desse jeitinho. Quando Nicolau e seus amigos voltaram do recreio para a última aula da tarde, a professora disse: troquei o agente. A gente só vai trocar as palavrinhas que estão destacadas. Então, olha a letra B aqui. O diretor saiu, nós sentamos. Ele está falando do nós, o Nicolau e os amigos dele. Então, você vai fazer da mesma forma aqui. Você vai contar como se fosse você vendo eles fazendo isso, você narrando, você fazendo isso. Então, você pode escrever assim: o diretor saiu e os alunos. O diretor saiu, os alunos se sentaram e depois tocou. Aí aqui novamente temos a gente, não temos? Você vai poder escrever aí, no lugar de agente, o nome das pessoas, né? O nome dos personagens. Então você pode colocar Nicolau, Maximiliano e o nome dos amigos, ou você pode colocar eles. Então pode ficar assim a sua frase aqui na letra B. O diretor saiu, os alunos se sentaram e depois tocou o sinal. Nicolau, Maximiliano e os amigos se levantaram para sair. Ou então você pode colocar: eles se levantaram para sair, tá bom? Nós vamos trocar o foco aí da narrativa. O que é trocar o foco? Em vez da gente colocar esse conto escrito por alguém que estava lá, vai ser escrito por alguém que está de fora aqui, olhando e contando. Então, algumas palavrinhas aí vão mudar, porque não é mais alguém que viveu aquilo, é alguém que está vendo, tá bom? Então, olha lá na letra C, tá escrito assim: nós saímos. Nós não estávamos lá. Então, vocês vão escrever aí, vão trocar esse nós aí pelas pessoas que saíram. Quem saíram? Os alunos, o Maximiliano, o Nicolau e os amigos deles, os estudantes. Então, você vai poder trocar ou pelo nome dos personagens, ou por eles, ou por alunos, ou por estudantes, tá bom? Qualquer uma dessas palavras dá certo aí. Poderíamos colocar eles também, então vocês podem colocar aí assim, ó. Eles saíram da escola com a professora. E quando o guarda viu os alunos ou os estudantes, tá bom? Deu um sorriso grande. Então, aqui, ó, você pode trocar por várias palavras que se refiram ao Maximiliano, ao Nicolau e aos amigos deles, né? Então, você pode escrever estudantes, alunos, eles, tá bom? O que você achar melhor aqui. Durante o nosso Meet, a gente faz junto, a Pro vai escrevendo com vocês, tá bom? Para vocês irem corrigindo, certo? Mas vão tentando aí que as dicas eu tô dando já. E na letra B, o guarda parou o trânsito e fez sinal para a gente passar. A gente não, porque a gente não estava lá. Então ele fez o sinal para quem? Para eles. Eles quem? Os personagens da história que a gente leu. Então, como a gente não está vivendo mais isso, a gente vai escrever como se a gente estivesse apenas vendo, contando alguma coisa que a gente sabe.
Então, olha lá, o guarda parou o trânsito e fez sinal para eles passarem, e fez sinal para os alunos passarem, e fez sinal para os estudantes passarem. Ou você pode colocar o nome das 4 crianças aí que foram lá fazer a aula e atravessar a rua, tá bom? Pode ser qualquer uma dessas que a Pro falou. Só escrever aí, tá bom? Número 2. Leia as frases a seguir e reconte-as seguindo o exemplo. Note que é preciso saber de quem são as falas para reescrevê-las corretamente. Então, olha lá a letra A. Será que algum de vocês é capaz de me dizer o que é código de trânsito? Quem que falou isso? A professora. Então, vocês vão reescrever aí, ó. A professora perguntou para a turma se alguém era capaz de dizer o que era código de trânsito. Reparem, pessoal, que quando a gente reescreve essa frase, não tem travessão, porque não é mais a professora falando, é a gente contando o que a professora disse, o que a professora falou, contando essa parte da história. Nós é que somos os narradores agora, tá bom? Então, lá na letra B está escrito assim: para atravessar, vocês têm que usar a passagem reservada aos pedestres. Aqui, aqui, aqui e aqui. Quem falou isso lá no nosso texto? Foi a professora também que falou isso. Ela foi lá no quadro, desenhou o cruzamento lá e mostrou as faixas de pedestres. Então, vocês vão reescrever isso aqui como se vocês tivessem ouvido a professora falar isso, visto, e vão escrever aqui. Aí vão colocar da mesma forma que lá em cima. A professora a professora disse, a professora explicou que eles tinham que usar a passagem reservada aos pedestres e mostrou aqui, aqui e aqui. Então vocês vão dizer, vocês vão escrever como se vocês tivessem visto aí a professora falar isso. Vocês não estavam lá, tá bom? Vocês sabem que é a professora que falou porque vocês já leram o texto, tá bom? Então a letra B vai ficar assim, ó. A professora disse para atravessar a rua usando a passagem reservada aos pedestres e mostrou aqui, aqui ou aqui. Ou vocês podem colocar só e mostrou as faixas no quadro, não é? Então, podem escrever dessa maneira. Lá na letra C, tá dizendo aqui: sentados, o diretor falou. Vamos reescrever essa frase agora. Vamos retirar, segundo ano, o travessão, sempre tira o travessão, porque o travessão mostra uma fala do personagem. E agora o personagem não está mais falando, é a gente que está contando. Então vocês vão colocar aqui: o diretor falou para eles sentarem. Ou você pode colocar: o diretor pediu para eles sentarem, tá bom? Do jeito que vocês preferirem aqui. E lá embaixo na letra D, temos aqui também a frase: devagar, devagar, vocês vão descer calmamente e eu quero que vocês atravessem, eu quero ver vocês atravessarem a rua. Quem falou isso também foi a professora. Então vocês vão reescrever, vão tirar o travessão e vão escrever: a professora falou para eles irem devagar e pediu que eles descessem calmamente porque ela queria vê-los atravessar a rua. Então, ó, muda-se algumas palavrinhas e você vai contar como se você tivesse visto. A professora gritou devagar e pediu para eles descerem devagar porque ela queria ver eles atravessando a rua, tá bom? Então, é como se você estivesse olhando lá. Tira o travessão e reescreve, certo? Na letra E, mesma coisa, olha lá. Podem ir, meninos, a professora falou. E sem correr, fico vendo vocês daqui. Então, do mesmo jeito, vou retirar aqui, ó, todos os travessões. Tem um travessão aqui, um aqui e um aqui, mostrando que ela falou isso. Agora vocês vão escrever como se vocês tivessem visto, né? Como se vocês estivessem narrando o que ela fez. Vocês vão, a professora falou que os meninos podiam ir sem correr e falou que iria ficar vendo pela janela, que iria ficar vendo.
Então, vocês vão escrever aqui contando o que vocês presenciaram, o que vocês sabem da história, tá bom? Então, a professora falou para que os meninos podiam ir sem correr e disse que ficaria olhando eles lá da sala de aula, tá bom? É só vocês escreverem dessa forma. Lá no Meet, a Pro vai ajudar vocês a escreverem, tá? Mas tentem ir fazendo antes pra gente, porque se eu ficar esperando vocês copiarem, aí nosso tempo de aula não dá, né? E na segunda nós temos aí aulinhas depois, né? Então, prestar bastante atenção. Número 3. Observe algumas cenas do conto e escreva uma frase que possa ilustrar cada acontecimento. Veja o exemplo. Olha lá. A professora estava com giz falando do código de trânsito para os alunos. E aí, olha lá a letra A. Após o recreio, a professora começou a aula perguntando se algum aluno sabia o que era código do trânsito. Escrevi uma frase. Na letra B, você vai fazer a frase desta foto aqui de baixo. Ó, deixa eu te mostrar. Desta foto aqui. Você vai escrever uma frase que tem a ver com essa imagem. Mas prestem atenção, pessoal. Essa frase, ela tem que ter a ver com o texto. A gente lê o texto, a gente sabe o que aconteceu, não é? Então, vocês podem escrever aqui. O aluno, um dos alunos respondeu a pergunta da professora e depois Maximiliano levantou a mão. Olha aqui, ó. O Maximiliano é esse daqui. Ele levantou a mão. Estava narrado isso lá no nosso texto, ok? Pode ser uma das frases. Na letra C, a mesma coisa. Vamos lá olhar. Vou escrever uma frase sobre essa foto aqui, ó. Como atravessar a rua corretamente? A professora falou que devemos atravessar na faixa de pedestres. Então, você pode escrever aqui uma frase relacionada com esse desenho. Vocês podem colocar aí que a professora falou ou que a professora começou a explicar de como atravessar corretamente, da maneira que vocês quiserem. Na letra D, olha lá quem está na porta. Vocês vão escrever aí o que aconteceu nesse momento. Nesse momento está acontecendo o quê? O diretor está indo embora. Quando o diretor foi embora, o que aconteceu? Tocou um sinal. Então, a sua frase aqui pode ser: o diretor foi na sala e quando ele saiu, tocou o sinal. Tá bom? Podem escrever uma frase que faça aí sentido com a nossa história, que tenha relação com a nossa história, tá bom? Lá embaixo, na letra E, temos outra imagem, olha lá. São já as crianças lá na faixa de pedestre e a professora olhando, e o diretor da janela. Então, você vai escrever uma frase dizendo o que você está vendo aqui. A professora ficou olhando os alunos atravessarem a rua e o diretor ficou vendo da janela. Ok? Pode ser uma frase nesse sentido. E lá embaixo, aqui embaixo, vocês podem escrever, olha lá. Os alunos atravessaram na faixa, o guarda pediu para que o carro parasse e acenou para que os alunos atravessassem. Vocês podem escrever aí uma frase que tenha a ver aí com a imagem e com o texto, porque a gente lê o texto lá em cima, né? Pode escrever aí também que o guarda ajudou os alunos a atravessarem, né? Há 1 milhão de frases que vocês podem escrever a partir da imagem e lembrando da história que nós lemos, tá bom? Aí vocês vão fazendo da maneira que vocês quiserem, bonitinho, certo? Seguindo aqui, número 4, agora é sua vez. Faça um desenho que represente o final do conto. Então, agora você vai desenhar o que aconteceu no final da história, tá bom? Usa lápis de cor e faz bem bonito. Número 5, converse com os colegas e o professor e responda as questões. Os meninos aprenderam a lição sobre o trânsito? O que você acha? Sim ou não? Letra B. Como a professora deve ter se sentido no final da narrativa? Será que a professora ficou feliz porque eles conseguiram e aprenderam corretamente? Será que a professora se sentiu satisfeita, alegre?
com eles terem atravessado da maneira que ela ensinou, respeitando todas as regras que ela ensinou? Provavelmente sim, né, gente? Com certeza sim. E número 6, escreva a sua opinião a respeito do comportamento dos alunos. O que você acha? Os alunos se comportaram bem? Eles estão de parabéns? O que você acha? Você vai pôr o que você acha aí de como eles se comportaram, tá bom? E foi essa a nossa aula de português de hoje, galera. Façam com capricho, prestem bastante atenção e lá no Meet a gente vai corrigindo, tá bom? Um beijão e até amanhã.